amigo, minha amiga aqui do podcast Classe Bíblica. Já estamos aqui no dia 1º de outubro, né, iniciando um novo mês, e vamos falar um pouco aqui sobre os que desprezam a autoridade. Acompanhe comigo, eu vou fazer aqui a parte inicial, comentar um pouco esses primeiros parágrafos aqui do nosso guia de estudo, e depois, no final, o Pedro vai fazer o seu comentário sobre a autoridade. Você que já passou por uma sala de aula deve se lembrar que, ou talvez esteja até vivendo isso, né, que certas pessoas, como têm tanta facilidade para aprender, né, enquanto outras tanta dificuldade. Talvez você seja até uma dessas que tem facilidade. Para essas que têm facilidade, parece que o conhecimento se fixa, né, na pessoa e rapidamente aprende. Em 2 Pedro, os capítulos 1 e 2, nós vemos aqui que a nossa educação em Cristo é uma experiência de oportunidades iguais para aqueles que se dedicam. Então, olha aqui a diferença, né? Enquanto no conhecimento secular a gente pode valorizar essa questão de aprender mais rápido ou não, mas no conhecimento de Cristo, na educação em Cristo, o que vale não é o aprendizado ser rápido ou não, o que vale é pôr em prática e viver aquilo que se aprende da forma correta. E os versos 1 a 17 de 2 Pedro, capítulo 2, que são os citados no nosso guia, observamos aqui como Pedro, de forma enfática, critica os falsos mestres. E há um contraponto entre quando ele fala daqueles que aceitam o verdadeiro ensino, mas também critica verazmente aqueles que introduzem heresias destruidoras, segundo sua própria palavra. E eu quero ler aqui os versos iniciais com você. Acompanhe o verso 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ele dá uma introdução falando que ia surgir, mas já traz a sentença, né? Esses falsos mestres trarão para si mesmo a destruição. No verso 2, há um sentimento muito negativo. Ele diz: muitos seguirão essas práticas libertinas desses falsos mestres. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Depois, no verso 3, movidos por avareza, eles exploram vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Observe que palavras duras Pedro traz aqui para aqueles que não tomam os cuidados necessários na hora de ensinar a palavra de Deus. Depois ele faz aqui algumas comparações com Noé, Sodoma e Gomorra, Ló. Ele cita também mais ao final Balaão. No verso 9, ele faz um contraponto dizendo: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então, embora haja essa crítica, né, e essa sentença para aqueles falsos mestres, mas temos a certeza que se estivermos do lado correto, procurando fazer as coisas como o ensino bíblico apresenta, então Deus estará conosco e nos livrará da provação. Então nós temos, com relação a esse contexto, a questão da autoridade, que vem da ideia de que se nós aceitamos uma boa educação, de um mestre verdadeiro, de alguém que ensina da forma correta, esta pessoa deve ser também respeitada na sua posição de autoridade. A questão da autoridade agora passa a ser uma questão importante, já que, se observarmos os dias que estamos vivendo, há uma verdadeira crise de autoridade com relação aos professores. E voltando agora a Adão e Eva, embora não se possa dizer que eles desprezaram a autoridade, mas acabaram desobedecendo ali o próprio Criador, né? E o que tornou sua transgressão tão grave foi que eles a cometeram em resposta a uma flagrante contradição daquilo que a autoridade, que é o próprio Deus, lhes havia ordenado, para o próprio bem deles, né? Então, fica uma pergunta aqui: por que o exercício adequado da autoridade, bem como a submissão adequada a ela, são tão importantes? Essa é uma reflexão que você pode fazer. Eu vou chamar o Pedro agora para falar alguma coisa para vocês sobre a autoridade. E hoje ele fará uma breve explanação,
porque está tendo dificuldade com uma reforma que estão fazendo ali do lado de sua casa, então o som não está muito bom. Mas mesmo assim, Pedro, o que você achou aí das palavras do apóstolo Pedro, né, o seu xará aí, falando sobre autoridade? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está assistindo mais uma vez o podcast Classe Bíblica. Nós vivemos num mundo, como o apóstolo Pedro diz na segunda epístola dele, ele diz nas mensagens finais sobre a falta de autoridade que ia acontecer nos últimos dias, e especificamente no tempo do fim. E Pedro ele fala que iam perder as noções de autoridade, as pessoas não iam ter mais a autoridade na questão da liderança, e perder suas autoridades na liderança. Então Pedro ele trabalha bem essa questão, ele trabalha a questão sobre a perda da autoridade no tempo do fim. Como que isso se daria e essa noção de autoridade. Então nós remontamos ao Éden e vemos que como Deus instituiu o primeiro casal, o ser humano Adão e Eva, ele institui e ele dá uma ordem para eles não comerem do fruto da árvore e mostra e ensina eles a várias coisas, inclusive que eles são humanos. Então, que essa seja a nossa mensagem, que nós possamos refletir qual é a nossa função como educadores cristãos em torno de outras pessoas que devem conhecer Cristo através da Bíblia. Então nós somos educadores nesse sentido. E quem trabalha na área de educação também como educadores possam trabalhar na área de elevar as pessoas tanto civilizadamente quanto moralmente. Temos uma moral boa, uma civilidade boa, e não ficarmos numa anarquia caótica de desrespeito às autoridades, desrespeito ao povo, desconfiança de tudo e beirando a anarquia total. Esse não é o Deus da Bíblia, está Bíblia é um Deus de ordem, e principalmente um Deus de amor, um Deus de graça, que quer que nós aprendamos mais dele e aprendamos mais de sua salvação. Que essa seja a nossa mensagem e que você, nosso ouvinte, possa sempre estar com isso em mente. Somos sempre aprendizes e ensinadores do reino de Deus. Essa é uma abração, uma ótima quinta para vocês. Até mais.